Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós contamos mais uma vez com a contribuição da nossa amiga Silvia, do Centro Espírita Luz e Fraternidade de Araçatuba. Vamos lá? Olá pessoal, como vão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos falar hoje sobre valorização da vida, suicídio. O que é o suicídio? Suicídio é uma resposta a um sofrimento que conduz um sujeito a atentar contra a própria vida, no esforço de ver seu sofrimento erradicado. É um ato de desespero, na verdade. A pessoa sente-se muito mal por uma coisa que ocorreu, que ela acha que não tem como fugir e ela, no ato de desespero, ela tira a própria vida. As estatísticas dizem que 800 mil pessoas por ano se matam no mundo. A cada 30, 40 segundos nós temos um suicídio no mundo. E engraçado que é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Por quê? Porque jovens, segundo os cientistas, são mais vulneráveis a sentir como definitivo o que é provisório. Por exemplo, acabou um relacionamento, ele acha que nunca mais vai ter outra pessoa tão boa quanto aquela e se mata. Mas, na verdade, isso é um erro, porque nós vamos, ao longo da nossa vida, encontrando pessoas muito boas, né? Que é difícil uma pessoa casar com o primeiro namorado, com a primeira namorada, né? E o jovem também não consegue enxergar além do que está vivendo. Ele acha que é aquilo que não tem mais perspectiva na vida, não vai ter uma vida diferente. Se eu sofro problema com meus pais, vai ser a vida inteira. Ele esquece que ele pode crescer, trabalhar e morar na própria casa, né? Ah, se eu tive um problema ali, um estupro. Sim, coisa muito difícil, mas eu posso superar aquilo e ter uma vida digna, né? E o suicídio é uma coisa difícil porque ele afeta pessoas ao redor. Fizeram uma conta que 135 pessoas ao redor daquela pessoa que se suicidou, elas são afetadas por aquele ato. No mundo, por ano, são 108 milhões de pessoas afetadas pela condição de suicídio. E suicídio é considerado um tabu, ou seja, uma proibição que não deve ser falado muito, porque ocorreu em 1774 que um grande escritor, né, lançou essa obra, O Sofrimento do Jovem Werther, e ele se matava porque não tinha um amor não correspondido. E naquele ano, na Europa, muitos jovens se suicidaram, pessoas se suicidaram, com o livro na mão e da forma que é descrito no livro. E eles entenderam o quê? Divulgar o suicídio pode levar as pessoas a cometer mais suicídio, né? Então, por exemplo, seria a mesma coisa o suicídio que o Lord Voldemort, né? É aquele que não deve ser nomeado, as pessoas não querem falar, mas é interessante a gente estudar, a gente entender. E a Organização Mundial de Saúde tem um guia para a mídia, para os jornais, né, para as televisões, não divulgarem como foi feito o suicídio e nem detalhes e nem cartas. Por quê? Porque tem um fator social de imitação e contágio. Principalmente os jovens, eles passam a servir o tipo de suicídio como foi feito como modelo para se suicidar ou se sente à vontade em se suicidar. Então é importante saber divulgar, principalmente esses suicídios de pessoas famosas. Interfere muito. Há o suicídio direto, são os tipos de suicídio, e o indireto. O direto é aquele que a pessoa realmente atenta contra a vida, né? E o indireto é aquele que a pessoa não percebe. Fumando, comendo muito, usando drogas, fazendo esportes radicais, abusos que acabam diminuindo a energia vital ou colocando em risco a vida. Então, isso também é considerado pela espiritualidade um suicídio indireto pelo esgotamento das forças, né? E leva a pessoa a desencarnar antes do tempo. Chico Xavier vai mais além, fala que não é só a comer, as coisas que nós falamos até agora, também o que nós pensamos, o que nós falamos durante o dia.
atrai para nós vibrações ruins que ficam no nosso perispírito, que vão nos causar doença ao corpo físico. É um suicídio lento e indireto, segundo Chico Xavier. As causas também são várias. A psiquiatria acha que está ligado à enfermidade mental, seria depressões, síndromes, né? E a psicologia acha que são problemas pessoais, que a pessoa vive na família, bullying que ela vive no seu cotidiano. E a sociologia colocou uma coisa muito interessante, os fatores sociais. Eu vou dar um destaque que acontece muito hoje em dia. Fala que o suicídio é algo assim, apesar de ser pessoal, é muito influenciado pelo mundo social. E ele coloca 3 tipos de suicídio. O egoístico, que quando a pessoa se sente muito sozinha, ela não tem integração na sociedade. Pessoas idosas, pessoas que são minorias, que sofrem bullying, se sentem sozinhos e acabam tirando a vida. Outros são aqueles que, quando perde uma regra social que dava estabilidade, por exemplo, o Plano Collor no Brasil, um tempo atrás, confiscou as poupanças, a pessoa ficou sem a caderneta de poupança, que era uma aplicação, era muito segura. Muitos se mataram, porque perderam tudo que tinha. Depois esse dinheiro foi devolvido, né, em parcelas, mas causou muito desespero nas pessoas. O altruístico é quando o indivíduo está muito integrado ao grupo, então ele assume aqueles valores do grupo, por exemplo, terrorismos, né, gurus, que dão essa sugestão às pessoas que seguem eles, e as pessoas acabam se matando. Os kamikazes na Segunda Guerra Mundial, né, que jogavam seus aviões para que os Estados Unidos perdesse a guerra, jogavam em cima dos navios, né? Também os fatalistas, quando o indivíduo ele é regulado demais, por exemplo, ele sofre muita opressão do grupo, vestibular, redes sociais que mostram uma felicidade que não existe, pessoas perfeitas fisicamente, com a rotina maravilhosa, tomando champanhe de manhã no café, coisa que não é rotina de todos, às vezes é até uma mentira para a pessoa se ver amada pelos outros, se ver admirada. Então toda essa parte social influi também, né? São várias causas de suicídio, solidão, complexo de inferioridade, que tudo isso, essa solidão, essa desilusão amorosa, drogas, né, perturbação causada por violências na casa, estupros, mutilações, tudo isso faz com que a pessoa não saiba passar por isso e tire sua vida. Para o Espiritismo, nós não temos direito de tirar aquilo que Deus nos deu. A única coisa que nos pertence é a vida. O resto, né, Deus nos deu para que a gente pudesse evoluir. Então, Emmanuel considera um ato de extrema rebeldia à vontade de Deus. A gente precisa prestar atenção. Se a gente está na nossa vida, é porque a gente tem que passar aquilo que a gente passou. Veja bem, a gente tem problemas que a gente plantou no passado. E hoje nós reencarnamos com pais difíceis, com corpo com problemas, às vezes problemas financeiros, para aprendizado nosso. Então a gente não pode achar que a gente está aqui só para passeio. Tem pessoas que, por causa de desconhecer isso, sofrem muito quando perde alguém ou quando perde uma condição social, um amor, né? Então, quais são as causas? Essa falta de fé na vida futura, o entendimento que há uma vida no plano espiritual e que as reencarnações, o que nós sofremos, vem do passado. Essas ideias materialistas, né, que não tem nada, que quando morrer não vai ter nada. Então, para que eu vou sofrer um câncer? Para que eu vou sofrer um pai que fica atormentando? Não é verdade? A pessoa acaba se suicidando ou cometendo crimes porque acha que a vida tem que ser perfeita porque é a única a ser vivida, né? A incapacidade que a pessoa entende em resolver problemas, desespero, falta de coragem e fé. Não devíamos ter isso, porque se Deus nos deu um problema que a gente fez, Ele permitiu que a gente sanasse nessa vida, é porque nós temos condições espirituais para isso, nós temos coragem, nós temos força, passamos por tanta coisa no passado, veja, queimaram-se bruxas, que eram os médiuns, cristãos, teve a Inquisição, guerras, morria a facada, a espadada, e a gente passou, né? Às vezes a gente não pode ver que os problemas nós temos condições de passar.
seja eles simples, sejam eles grandes. Se nos foi dado, nós temos essa coragem. Deus não nos daria para que a gente fracassasse. Ele não vai dar uma reencarnação para nós com familiares, com vários planejamentos para a gente ser fracassado. Não. Se a gente tem esse problema, é porque a gente consegue plenamente passar por ele. Plenamente, tá? Então, o que precisa ter em nós? A coragem moral, a fé em Deus, né? A fé e o conhecimento da vida futura. Consequências, elas vêm para todos que se suicidaram, mas mais para aqueles que tinham o discernimento, sabia o que estava fazendo. Quem não sabia o que estava fazendo, que estava sob efeito de drogas, delírios, alucinações, obsessões, que é uma causa muito grande de suicídio. Os espíritos influenciam. Nós matamos pessoas no passado, eles querem que a gente se mate hoje. Eles querem que a gente volte para o plano espiritual para sofrer as consequências dos nossos atos, que nós fizemos, para eles nos torturarem, né? Mas o que ocorre, né, para a gente pagar para eles o que nós fizemos? O que ocorre? A gente fica invigilante. Então a gente começa a sentir esses pensamentos. Todo mundo tem obsessores. Uma forma ou de outra na vida a gente tem obsessores, seja porque está fazendo bem, seja porque nós fizemos o mal no passado. Mas nós temos condições de gerenciar isso bem, né? A menos aquelas pessoas que já têm processo de loucura, que já vem, né, do passado mesmo, que tem essa expiação nessa vida. Mas nós temos condições de elevar nosso padrão vibratório para diminuir a sintonia com esses espíritos obsessores, né? Esse é o intuito da vida. Não é que a gente caia nas mãos dele, mas que ele se melhore assim como nós. Então, essas pessoas que estão sob esse efeito e eles não sabem, elas têm uma consequência menor. E a primeira consequência do suicídio é o desapontamento. Ele vai ver que fugiu, mas nada acabou. Continua vivo, piorou porque agora sofre a dor daquilo que fez. O sofrimento dos familiares repercute nele. O sofrimento que a ideia, o ato que ele cometeu, fica sendo revivido pelo espírito durante anos. Se ele se jogou num trem, ele se vê jogando no trem, o trem passando por cima, a dor, o desespero. Aí vê de novo, né? Ele sente a desagregação do corpo. Vê nessa figura aqui, ó, quando a gente morre de causa natural, aqui nossas energias, elas ficam diminuídas porque a gente sofreu uma doença, tá velho, e desprende fácil, rompe fácil esse laço com o perispírito. Quando a pessoa se mata, isso aqui é muito abrupto, é na hora. Então, o que acontece? É imantado, o perispírito fica imantado ao corpo, sentindo tudo que ocorre no corpo que está lá no cemitério, debaixo da terra. É muito agoniante. Então é muito difícil. Sem falar da lesão no perispírito que sofre, por exemplo, a pessoa se matou, aqui tem, vamos ver aqui, por enforcamento, há um problema no sistema nervoso e ele sente lá no perispírito a lesão. Só a reencarnação que pode sanar isso. Então o corpo vem às vezes com dificuldade, olha aí, o menininho está sem as pernas, sem os braços, porque o perispírito não está completo, está lesionado, não consegue formar o corpo de uma forma certa. E aí vem as dores, né? Desperdício de tempo, a gente ficou aí planejando a reencarnação, vieram todos para essa reencarnação naquele tempo devido, a gente ia ter aquela faculdade, a gente ia ter aquele serviço, entrar em comunicação com as pessoas certas. De repente a gente sai desse contexto pelo suicídio. Vai demorar o quê? 200, 100 anos para a gente voltar a esse contexto de novo, porque vão ter reencarnações expiatórias para recompor o perispírito, para depois passar por essa grande expiação de novo, de não se matarem em situações difíceis e só aí seguir o grupo novamente, o grupo dos familiares, né? E também uma consciência culpada muito difícil, que o espírito carrega durante muito tempo isso. Certo? Então, não tem nada de bom no suicídio. A gente tem que tentar evitar o máximo. Ninguém está só. Não pensa que a pessoa vai para o Vale dos Suicidas, lá no plano espiritual, e fica sozinho.
Os servos da Legião de Maria e outros também espíritos bons vão sempre ajudar as pessoas e resgatam aqueles que dão condição, que já estão numa condição melhor, que podem ir para um aprendizado no plano espiritual e uma próxima encarnação. Não ficam sós, tá? Ninguém, Jesus já falou, ninguém, nenhuma ovelha vai se perder, né? Ele vai buscar todas até a gente evoluir. Então, seja o que nós fizermos, Jesus está do nosso lado, mas nós sofremos as consequências. Nós também não temos que, só porque a pessoa se matou, não pensar mais nela. Quando estivermos nas casas espíritas, nas igrejas, vamos orar pelos que sofreram, que estão sofrendo, né? Eles relatam que isso daí é como se caísse um bálsamo de luz em cima deles. Por um momento, no momento daquela prece, eles não sofrem. Então, é importante. Os dados nos mostram também que 90% dos suicídios eles podem ser evitados, né? Por quê? Pessoas que tentaram contra a vida e não conseguiram se matar, eles relataram. 48% relatou que nos últimos 10 minutos é que veio o pensamento de se suicidar. E outros 48% relatou que nos últimos 20 minutos. Então, quer dizer, se tivesse alguém com eles, nesses momentos de 10, 20 minutos, eles não teriam feito. Por isso que fala que podem ser evitados. A maioria, 90%, não ficou pensando em se matar. Recebeu, às vezes, até de um obsessor essa ideia. E, como é impulsivo, quer fugir do problema, não vê outra saída, se mata. Por isso que é importante a gente achar que sempre tem saída. Ah, não tem. Tem, eu só não encontrei. Mas tem. Né? E sempre procurar ajuda, quando você estiver nessa situação, o pensamento está ali com muita tristeza, a pessoa com depressão, com muita tristeza. O que os médicos falam? Saia desse pensamento. Você tem que fugir dessas vibrações. Nós, como espíritas, também falamos isso, porque às vezes é o obsessor e às vezes a química está diminuindo muito no corpo. Então, o que você tem que fazer? Tentar fazer uma coisa, tirar daquilo ali, tirar a mente daquilo ali. Você já corta a influenciação do espírito. E outra coisa que a gente consegue fazer, pedir ajuda. Você sai correndo dali, pede ajuda para o pai, para a mãe, para a vizinha, vai para a rua. Chama um amigo, ó, eu vou sair, você vai vir junto comigo, vem aqui, vem me ajudar. Não fique sozinho, certo? É questão de 10, 15 minutos, depois vai se arrepender por muitos anos. Então a gente também, nada de jovens aí na rede social isolar quem tá ficando chato, quem tá falando que tá mal. Ah, a pessoa ficou chata, ficou down, né? A gente só quer alegria, não. Isso é um pedido de socorro que a pessoa está fazendo. Não isola, é o contrário. A gente tem que acolher, perguntar o que está acontecendo, como eu posso ajudar, falar para a pessoa, olha, falar para o familiar, falar para a pessoa procurar ajuda. Às vezes procurar ajuda pela pessoa, procurar a família da pessoa, procurar um professor, alguém num centro espírita, numa religião, né, numa igreja, para ajudar. Não podemos deixar sozinho, temos o dever de evitar, né, essa dor no nosso companheiro, nos nossos amigos. E como que a gente consegue evitar isso em nossa vida? Com fé em Deus, com conhecimento da vida após a morte, da reencarnação, da lei de causa e efeito. Nós fizemos, hoje a nossa vida não está tão boa como nós fizemos no passado, mas a próxima vai estar ótima se eu passar bem por isso, vai estar excelente. Né? Já pensou? Eu vou viver aí uns anos aí com a dificuldade, talvez, e depois eu vou ter uma vida maravilhosa, né? Já passei o pior das minhas reencarnações, né? Orar e vigiar, é necessário a gente orar para não vir pensamentos ruins, ter paciência, resignação com o problema, tudo passa em nossa vida, tudo é transitório. Né? E a gente consegue uma saída. Tem gente que ficou sem a perna, tem uma perna mecânica, joga esportes, faz esportes. Né? Outros ficaram na cama, dão palestras, fazem a parte. Hoje tem os computadores que a gente pode fazer alguma coisa, né? Entrar em comunicação com os outros. Tudo tem saída, tudo. Deus não nos colocaria num problema que não tem saída. Ele quer nossa evolução, não quer nossa morte. Se ele nos dá um problema que nós fizemos no passado, ele permite que a gente venha espiar nessa vida, é que nós temos força, coragem para passar.
tem que acreditar na coragem que tem, acreditar que pode vencer os problemas, as dificuldades, né? Como eu disse, é momentâneo, né? Conversa com alguém, alguém vai dar uma outra luz. Se esse não deu, o outro vai dar, e pede para Deus uma luz para ver o problema de uma forma diferente, certo? E a gente também aprender a solucionar problemas, fazer curso de autoajuda, se for necessário, né? Ler livros para se fortalecer. Mas a gente se fortalece muito quando a gente acredita na nossa coragem, né? Não fica só acreditando nos nossos medos, na nossa incapacidade. Entender que é capaz, já passou por muita coisa nessa existência como espírito, nessas várias existências, e hoje é capaz também de ir muito bem nessa encarnação, passar pelos problemas que são muitas vezes a luz para o nosso espírito, se a gente consegue passar bem. Não esqueça de se ligar a um trabalho do bem, para que a pessoa possa, por si, ela possa é meu alarme aqui que está tocando, né? Por si mesma, ela possa trabalhar e mudar os pensamentos, angariar emissários bondosos, amigos espirituais para auxiliar, entendeu? Tirar a cabeça. Quando a gente ajuda, a gente se sente capaz, se sente útil, aumenta a nossa estima. Eu posso, eu consigo, né? Eu posso fazer uma coisa que eu gosto ali, ajudando o próximo. Isso é muito bom. Agora, se você já está ou alguém já está deprimido, instalada a ideia de suicídio, procura, por favor, ajuda médica. Precisa do psicólogo, precisa do remédio para ajudar o corpo, para ajudar, precisa do passe, o atendimento fraterno, a desobsessão, para ajudar o espírito. É um trabalho em conjunto. Procure, tem o CVV, Centro de Valorização da Vida, né, que ele atende pessoas 24 horas por dia, Discar 188, ou no próprio site tem o chat, tem um e-mail, que pode falar a qualquer momento, todos os dias. Procure ajuda. A vida é linda. A vida, ela tem problemas, são momentos, mas a vida em si é linda. Jesus, um dia se reportando aos nossos sofrimentos, a nossa forma de agir, se colocou como que indignado, como o homem não consegue observar que a terra é um paraíso, tem belezas inúmeras, e nós passamos problemas. A vida não é um problema, nós passamos problemas que eles se vão. Com coragem, com fé, a gente consegue. Fiquem com Deus. Um beijo a todos e tchau!